Sobe para 7 o número de mortes pelo coronavírus no Brasil. São 5 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. O país tem 621 casos confirmados. O governo propõe pagar, no lugar das empresas, os primeiros 15 dias de afastamento dos trabalhadores infectados com a doença. O INSS suspende atendimento nas agências e promete reforçar serviços pela internet. Fronteiras terrestres do Brasil com vizinhos da América do Sul são fechadas. A Itália supera a China em número de mortos pela Covid-19. Briga no supermercado e produto falso estressam o consumidor na busca por álcool em gel. A Caixa vai suspender a cobrança de empréstimos e de prestação da casa própria. Nós voltamos em 30 segundos. Boa noite. Boa noite. O Brasil anunciou o fechamento das fronteiras terrestres para impedir a entrada de estrangeiros vindos de países da América do Sul. O Uruguai ficou fora da lista. O governo ainda estuda uma forma de controlar a fronteira com o país que tem apenas uma separação simbólica. Na chamada Fronteira da Paz, que estiverem fora do país. Subiu para 7 o número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil. Os casos confirmados da doença já passam de 600 e o Ministério da Saúde prevê um aumento maior nos próximos dias. O novo coronavírus já chegou a todos os estados. 1.400 leitos de UTI. O Conselho Superior da Magistratura de São Paulo determinou mudanças no tratamento aos menores infratores no estado por conta da crise do novo coronavírus. Estão suspensas por 30 dias as medidas socioeducativas de semiliberdade, liberdade assistida e prestação de serviços comunitários. Adolescentes apreendidos em flagrante deverão ser colocados em quarentena por 10 dias no mínimo. Brigas na fila do caixa, vendedores de produtos falsificados, preços exorbitantes. A corrida pelo álcool em gel tem preocupado as autoridades. Os supermercados de São Paulo prometem vender o produto a preço de custo já a partir de segunda-feira. Nós vamos até o local e fechamos o estabelecimento. A segunda morte pela Covid-19 no estado do Rio foi confirmada em Niterói. Para tentar impedir a propagação da doença, a prefeitura adotou medidas radicais como o fechamento das praias pela polícia. A praia mais famosa de Niterói é suas casas. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou que fechará as divisas do estado a partir de sábado. Também está proibida a circulação de transporte de passageiros intermunicipal que liga a região metropolitana à cidade do Rio, com exceção do sistema ferroviário e do sistema aquaviário. A proibição foi estendida aos voos internacionais e nacionais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou 8 novos testes de coronavírus, entre os quais o que utiliza uma amostra de sangue. Em meio à pandemia, alguns exames de pacientes suspeitos têm que ser confirmados. Isso acontece quando o resultado é inconclusivo. Montar um hospital de campanha no Rio Centro. Os governadores de todos os estados e também do Distrito Federal divulgaram uma carta pedindo ao governo federal medidas emergenciais para enfrentar a crise da Covid-19, como, por exemplo, a suspensão por 12 meses do pagamento das dívidas com a União, com a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e também com o BNDES. Os governadores querem também mais dinheiro para custear as ações de saúde pública. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai reduzir juros e suspender por 2 meses a cobrança de parcelas de empréstimos de pessoas físicas e também empresas. Quem financiou imóveis poderá atrasar o pagamento das 2 próximas prestações. Ajudar o outro não vai ter como a gente não deixar o vírus se alastrar. O pedido do governo federal para declarar calamidade pública no país será analisado amanhã pelo Senado Federal. O sistema que vai garantir a votação à distância foi testado hoje. Para garantir a votação das indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe. O INSS anunciou que irá reforçar os serviços pela internet e que abrirá mão de algumas exigências para a concessão de benefícios. As agências do INSS só funcionarão para orientar o público.
A possibilidade de reduzir a jornada de trabalho e os salários durante a crise do novo coronavírus foi criticada pela Confederação Nacional do Comércio. A medida é uma proposta do governo. A Itália superou hoje a China no número total de mortes provocadas pelo coronavírus. Mesmo em quarentena há 10 dias, os italianos não conseguem controlar o ritmo de contaminações no país. Foram mais de 5 mil nas últimas 24 horas. A Itália está em luto. A Covid-19 já matou mais de 10 mil pessoas no mundo inteiro. A boa notícia vem da China, que pela primeira vez não registrou casos de transmissão interna no país. Os necrotérios provisórios que estão sendo erguidos. Apesar de tudo, é preciso quebrar o silêncio, ainda que seja para um público que não existe mais. No Reino Unido, as medidas de combate à Covid-19 ainda não são tão restritivas quanto as adotadas por outros países na Europa. Vamos agora ao vivo até Londres falar com o correspondente Sérgio Uti. Boa noite, Sérgio. Essa postura do governo britânico pode mudar? Boa noite, Raquel. O governo acha que se impuser muitas limitações agora, mais à frente, as pessoas podem acabar relaxando e isso poderia causar uma segunda onda de contaminações. Então, as medidas estão sendo tomadas aos poucos e a tendência é que fiquem bem mais restritivas, principalmente em Londres, que já está bem diferente. Ainda assim, eu percebo que muitos vão precisar de uma imposição mesmo para colaborar. Hoje eu fui ao supermercado e fiquei impressionado com a quantidade de prateleiras vazias. Faltavam desde vegetais a produtos de limpeza e todas as redes já avisaram que estão preparadas desde que, claro, as pessoas comprem apenas o que precisam. Hoje, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que os 3 próximos meses serão bem difíceis, mas que depois disso a maré pode virar. Claro, se todo mundo contribuir, Raquel. Obrigada, Sérgio. Se cuida aí. Os Estados Unidos já têm mais infectados pelo novo coronavírus do que a França e a Coreia do Sul. Já são mais de 11 mil casos confirmados no país. O presidente Donald Trump anunciou a aprovação de um medicamento que é usado originalmente contra a malária para tratar a Covid-19. As ruas de Las Vegas estão vazias, segundo a direção, sem afetar o mercado. Em instantes, deputado Eduardo Bolsonaro provoca crise diplomática ao culpar o governo chinês por pandemia. O Conselho Federal dos Médicos reconhece o uso da telemedicina no Brasil enquanto durar a crise. Não perca, é já já. Sem beijo, abraço e aperto de mão. Cumprimentos só à distância. Cubra o rosto quando tossir. Use os ombros ou braços. Lave sempre as mãos e procure não tocar o rosto. As críticas do deputado Eduardo Bolsonaro ao governo chinês por tentar esconder a contaminação pelo novo coronavírus provocaram uma crise diplomática. O senador Antônio Anastasia, que substitui Davi Alcolumbre, que está com a Covid-19, pediu desculpas ao povo chinês e ao embaixador da China em nome do Congresso Nacional. Isso é bastante grave, bastante preocupante, né? A Embaixada da China publicou agora uma nova declaração sobre esse caso. Diz que não vale a pena refutar as palavras de Eduardo Bolsonaro, que seriam absurdas e preconceituosas. Com as fronteiras fechadas em consequência da pandemia, grupos de brasileiros que estão no exterior não conseguem voltar ao país. Passageiros se amontoam nos aeroportos e o desespero aumenta. Uma cidade deserta. Só os trabalhadores dos serviços essenciais... O Conselho Federal de Medicina liberou hoje o uso da telemedicina no Brasil enquanto durar o combate ao novo coronavírus. Os atendimentos médicos online aumentaram desde que a Organização Mundial da Saúde anunciou a pandemia. Está tudo girando, essa sensação que você sente, né? E o seu corpo está esquentando. E para o profissional de saúde também. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.
Consultoras e consultores.